Bora lá, galerinha, o influencer que invadiu a ilha mais isolada do mundo, Sentinela do Norte, do canal do Neon, gente. Mais um vídeo do Neon que eu tô trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bem interessante que apareceu aqui pra mim, que eu gosto muito dos vídeos do Neon, cara. E esse daí é um que eu achei realmente interessante sobre a ilha Sentinela do Norte. Eu não sei, não, já apareceu aqui no canal porque eu já trouxe vídeo sobre icebergs de lugares bizarros pelo mundo e ela deve ter aparecido. E eu fiquei realmente muito curioso quando eu vi esse título. Pô, não é possível, será que alguém foi lá e... Cara, e eu sei que provavelmente esse vídeo vai ser várias críticas, porque realmente é muito errado alguém ter invadido essa ilha e tudo mais, mas mesmo assim eu tô com um pouco de curiosidade, tipo, será que ele tirou uma foto, tem alguma gravação de lá, né? Enfim. Vambora ver esse vídeo que eu tô bem curioso. Se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora pra esse vídeo então, que tô animado. Bora! Bom dia. Se você tá se perguntando por que eu tô com essa cara de coitadinho, é porque eu tô bem doente. E você sabe o que mais tá doente? A internet hoje em dia. Porque eu acho que você aí já deve ter ouvido falar na ilha Sentinela do Norte, onde tem essa tribo que vive num isolamento insano e não é muito amigável com gente nova que chega lá. Acontece que a ilha de Sentinela... Bom, não vou mentir, cara. Eu tenho tanta curiosidade de saber quais são as crenças dessas pessoas. Um estudo antropológico? Como é que é, cara? Eu não do sei. Norte é o lugar onde vivem os sentineleses, né? Que é literalmente considerada a tribo mais isolada do mundo. E tipo assim, eles resistem a qualquer contato com... Isso é porque eles querem se tornar isolados. Porque aqui no Brasil você tem, se não me engano, tribos que são isoladas também, que nunca tiveram contato com pessoas, né? Eu posso estar errado, mas acredito que sim, no exterior, e mantém aquele estilo de vida de caçador-coletor, sabe? Ali, como se eles estivessem presos no tempo. O problema é que quase todas as vezes que a civilização moderna tentou algum contato com essa o ser humano na sua forma mais pura, né, cara? Tribo, a gente não foi muito bem recebido lá. E diversas pessoas que tentaram chegar lá acabaram morrendo com flechada e lança. Ou seja, eles absolutamente não querem contato com o mundo moderno. E honestamente eu consigo respeitar eles por isso. Até porque o simples contato da civilização com eles ia levar um monte de doença pra lá. Provavelmente ia ter uma epidemia e 80% da ilha ia acabar morrendo, porque eles não conseguiram desenvolver anticorpos para as doenças que a gente tem hoje em dia. O mesmo pique de quando o Cristóvão Colombo chegou no Brasil. O problema é que o seguinte, esse mesmo... Cristóvão Colombo no Brasil? Eu vou me controlar para não me irritar com isso. Teve essa notícia aqui. Youtuber preso por invadir a ilha... O Mano Neon meteu uma idade das trevas do Brasil agora, cara. Da tribo mais isolada do mundo. Um turista temerário, em busca de cenas espetaculares para conquistar seguidores, entrou ilegalmente na ilha Sentinela do Norte. Não seria a primeira vez que a tribo matava visitantes. E esse aqui foi o indivíduo em questão, e ele tem um canalzinho aqui no YouTube, pequeno, mas promissor. Esse canal aqui, New Orientalist. Ufa, cara, ufa. Se ele falasse pequeno e colocasse 10 mil inscritos, eu ia me encontrar com o Neon, ele ia ver uma, cara. O tipo de conteúdo que ele faz é praticamente esse tipo de conteúdo aqui, indo pra lugar perigoso, lugar onde você corre risco de vida, onde gera curiosidade, e é basicamente todo o conteúdo dele, que sei lá, não tenho muita opinião sobre, mas o ponto é, mesmo que ele sucedesse indo num lugar onde cada um com suas coisas, né, cara? Vá por sua conta. Eu não vou mentir que, tipo assim, no fim de semana agora, eu assisti bastante um canal, vocês já devem até ter visto, cara, é um canal aí que posta vídeos fazendo exploração urbana, explorando lugares bem, até dava pra gravar um dia, talvez se um dia eu voltar a fazer vídeos pra Seja Membros, né? É um canal de exploração urbana que mostra explorando lugares bem bizarros, tipo reatores nucleares, Chernobyl mesmo. Então, e aí legal, né? Então, tipo assim, tá com risco. Tipo assim, pode ir lá que eu vou ficar aqui só assistindo, tá bom? Só que daí você vai falar, pô, se eu tô assistindo eu não tô influenciando o cara aí? Eu não sei, cara. Hoje em dia eu acho que também não, sabia? Porque, tipo assim, o cara nem sabe quem eu sou. Ele vai porque ele vê números assistindo ele, né, cara? Se isso é capaz de influenciar ele a fazer essas coisas... antes dele só não vai ser eu que vou impedir, né? O que ele ganharia com isso? Ia levar um monte de doença pra ilha. Acontece que, de qualquer forma, o nosso campeão decidiu ir. E o que ele levou pra ir até lá? O que ele deixou pra aquele povo que vive nessa ilha? Não, proibido né? Ele não consegue... Não tem, tipo, uma proteção em volta aí? Uma Coca Diet e um coco. E eu não me surpreenderia se a porra da Coca-Cola Diet fizesse um buraco no estômago das pessoas que provaram isso, porque eles nunca tiveram contato com nada assim. Ele chegou a bordo de um barco insuflável com um coco e uma lata de Coca-Cola Diet, como presente para os indígenas, disse a polícia. Uma análise das imagens da sua GoPro mostra que ele entrou na ilha reivindicando uma representação não oficial dos Estados Unidos. Foi a terceira tentativa de Polyakov para chegar à ilha, depois de ter sido impedido em outubro de 2020.
2024 e janeiro de 2025. E, tipo, aparentemente ele fez uma pesquisa da ilha antes de ir. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, porque ele ia chegar lá e falar pra tribo que é um enviado dos Estados Unidos, sendo que eles nem falam a língua do cara e não fazem Ele ideia. ia ficar uma bandeira lá e ia tentar se comunicar por sinais, assim, né, O cara? que é Estados Unidos. Mas antes da gente finalizar a história desse cara, eu queria falar um pouco mais dessa ilha, pra vocês entenderem o quão bizarro o conteúdo que eu vou mostrar relacionado à ilha. Eu peguei nesse canal aqui, do Sunny V2, porque há uns 2 anos atrás ele tinha feito um vídeo documentário muito bom sobre essa ilha, e eu vou pegar uns trechinhos do canal dele só pra elaborar aqui. Acontece que essa ilha faz parte da Índia e fica entre a Índia e a Tailândia. Mas ela fica bem mais próxima da Tailândia, né? Interessante. E é uma ilha de 6 km por 8, então é um lugar pequenininho, onde vive esse povo curioso. E essa era uma ilha que tava meio que esquecida pela humanidade, tipo, o fato dela ser pequena e isolada, meio que caiu... Ela é isolada, mas ela não fica... Ela é isolada, mas ela não fica num lugar estrategicamente interessante, tipo assim, não é igual, sei lá... sei lá, as Ilhas Malvinas ali, Falklands, né, cara, que fica isolada lá pra caramba, só que, pô, é um ponto interessante, por isso os caras brigam por aquilo ali, porque é um ponto interessante se ter ali uma base militar e coisa assim. Agora ele não, né, ele é isolada, mas é, tipo, meio próxima ainda da costa, não tem muito por que alguém reivindicar aquele lugar, né, ou se interessar a construir algo ali, né. Esquecimento, até uns 100 e poucos anos atrás, quando começou a ser documentado coisas sobre essa ilha. Principalmente quando um fugitivo tentou fugir de barquinho, e onde que esse fugitivo acabou? Justamente nessa ilha. Só que o que aconteceu com ele? Assim que ele chegou na costa, ele foi recebido a flechas e morreu. Depois disso, as primeiras filmagens que a gente tem sobre esse povo é de 1974, quando um grupo humanitário tentou entrar na ilha, tentou comunicação com esse povo e fez esse documentário aqui. We came at last to what is known as the North Sentinel Island. Cara, mas assim, por mais bizarro que possa ser, né, cara, não quero influenciar as pessoas aí, não, mas é uma aventura bem interessante você tentar contato com uma tribo que nunca teve contato com o ser humano de fora, sabe? É muito interessante, né, cara, ver essa perspectiva de algo, desse evento tão raro na história, né? É muito interessante, cara. The Sentinelese had never been sighted. We left gifts of coconuts, knives, lengths of cloth. Mas acontece que eles tiveram que... deixaram faca pros caras, em vez de deixar algo tranquilo, deixaram logo umas facas. Fugir de volta pro barco quando o povo começou a aparecer. What are those moving ships? Are they human? Cara, é curioso, porque é uma ilha tão pequena. Será que tem recursos pra toda essa população aí, né, cara? Tipo assim... Eles estão há muito tempo ali, né, cara? Como que eles não tiveram um declínio, tipo assim, um aumento populacional gigantesco ali, né, cara? Que, por exemplo, na Polinésia, lá naqueles lugares lá, que tem várias ilhas, tipo, até ali da Austrália até o Havaí ali, que tem aqueles Nauru, Palau, todos aqueles lugares foram colonizados pelos polinésios, né, por esses povos, foram indo de ilha em ilha, porque eles chegavam numa ilha, acabavam o recurso, ficava super lotado de gente, alguns pegavam um barco e iam para outra ilha, e assim eles foram colonizando, até tem alguns que dizem que existe a possibilidade de eles terem chegado até a costa aqui da América do Sul, já que eles chegaram até a Ilha de Páscoa, por exemplo, que é longe pra caramba, né, mas tipo assim, como que essas pessoas aí não chegam a uma superpopulação nessa ilha, né, cara? Será que eles entram em batalhas um com o outro? Será que eles fazem algum tipo de antropofagia, né? Qual será que é o motivo da população continuar estável depois de tanto tempo, né, cara? É um estudo interessante, né, de se fazer, né, cara? Um estudo teórico bem interessante. At last, the first glimpse of the Sentinelese. This tribe believes in total isolation. Eles fazem It will not tolerate a stranger. Como vocês puderam ver, eles receberam as pessoas lá com arco, flecha e lança e não estavam muito receptíveis a presentes nenhum, porque dá pra entender. Imagina que você vive numa tribo isolada, numa ilha super primitiva, e você vê uma espécie de bote que parece um iate te jogando fruta lá de dentro. Mas eles são muito agressivos, né, cara? Isso é realmente interessante, que eles são realmente muito agressivos, Tipo né? assim, eu acho que isso é o equivalente moderno... Mas é que também a gente aqui no Brasil tem essa visão muito, nossa, como eles são agressivos, porque quando os portugueses chegarem aqui, os índios que eles encontraram ali eram índios relativamente mais pacíficos, né, do que... Acho que o primeiro contato foi com índios tupi, guaranis, né, cara, e não com os tupinambás, que eram bem mais agressivos, né, mas não sei, acho que não chegava nesse nível aqui. Mas, por exemplo, lá na América Espanhola, os incas não, né, mas principalmente os astecas eram bem mais agressivos, né.
nave, aparecer no céu e começar Ainda assim é estranho, né? Os caras nem quiserem contato algum, né? Quando alguém estiver chegando, os caras estão disparando flecha, né, cara? É bem curioso a isso. jogar McDonald's lá de cima. Eu não acho que a gente seria muito receptivo a isso. E logo alguns aninhos Tipo, depois eles não teve demonstram curiosidade nenhuma de tentar descobrir quem são essas pessoas que estão chegando ali, né? outro incidente com essa ilha. Se você for no Google Maps, você consegue encontrar um barco naufragado lá. E acontece que esse barco era um barquinho de carga que tava passando por ali, e o barco acabou encalhando bem 81. pertinho da ilha. O barco não encalhou na ilha em si, ele encalhou, tipo assim, uns 30 metros da ilha. Sabe aqueles bancos de areia que tem na praia, às vezes, quando você já entra muito no mar e tem uma parte que acaba sendo bem alta? Foi isso que fez o barco encalhar. Só que as pessoas que estavam ali dentro começaram a sair do barco pensando, tipo, pô, tem uma ilha ali perto, bora ver se tem civilização. A sorte deles é que antes deles chegarem na ilha, o povo foi saindo de dentro das árvores e gritando, o que assustou eles e fez eles voltarem pra embarcação onde esperaram ajuda. Mas as Poxa, pessoas que estavam nessa embarcação esse barco falaram aí o tava bem seguinte: eram encalhado, homens como se- pequenos, bem constituídos, de cabelo crespos e negros. Estavam nus, exceto por cintos estreitos que ficavam na sua Então, cintura. eu reparei isso também, né, cara? A única vestimenta que eles têm é tipo um cinto, né, cara? É realmente interessante, né, cara? Caraca. E seguravam lanças, Lança, arcos arco e flechas. basicamente, né? Caçadores e coletores, né? Come- Não só isso, porque provavelmente eles devem ter. Mas não sei se eles fazem agricultura ali, não, né, cara? É estranho, né? Porque se. Novamente, se eles fossem apenas caçadores e coletores, os recursos da ilha iriam se esgotar rapidamente, né? Mas Começaram a provavelmente algum tipo de agricultura eles fazem, né? brandir de uma maneira que não parecia nada amigável. A tradução tá estranha porque fui eu que traduzi, só que o inglês que tinha nessa documentação era um inglês muito críptico, então eu tentei traduzir da melhor forma, mas ficou isso aí. E ali, pelos anos 80, dezenas e dezenas de pessoas de grupos diferentes tentaram contato com esse povo, mas nenhum contato dava certo, eles eram sempre muito hostis. Até que em 1991, esse antropólogo indiano aqui conseguiu o primeiro contato pacífico com essa tribo. E isso foi algo histórico, porque até então ninguém tinha conseguido. Mas o que custou para ele conseguir fazer isso? O que aconteceu foi que ele ficou 24 anos, todas as semanas desses 24 anos, passando lá próximo da ilha Cara, e deixando que loucura, presente pra tribo. E só depois desses 24 anos, onde toda semana ele ficou indo lá, ele conseguiu esse contato. Mas isso foi importante porque Isso é curioso, cara, porque, tipo assim, o que se passa na mente desses caras da ilha, né? Como eles veem esse contato, né? De forma agressiva, claro, mas o que eles imaginam no imaginário deles, sabe? Será que eles veem algo, tipo, religioso, sabe? Acham que são criaturas que vêm pra destruir a ilha, sabe? Qual será que é a parada que se passa na mente deles, né, pra tudo isso? mostrou que o contato com a tribo não era impossível, sabe? Antes era um sonho distante, algo de tipo, pô, a gente nunca vai conseguir nenhuma forma de contato com eles, e do nada um cara, com muita paciência, conseguiu. E agora o que parecia impossível tinha se tornado real. E essa tribo, que era motivo de um monte de teoria da conspiração, um monte de medo, de repente ficou um pouco mais humanizada aos olhos dos outros. O problema é que eu não sei a sua idade, mas eu lembro quando eu era bem pequenininho de ouvir falar no tal de tsunami. Em 2004 teve um puta tsunami na Ásia que matou gente pra caralho. E tipo assim, foi tenebroso, destruiu um monte de lugar, virou notícia no mundo inteiro e várias organizações de saúde fizeram o possível pra ajudar as pessoas que estavam atingiu lá. a Só que ilha, o que então. também tava no raio dessa tsunami, a ilha de Sentinela do Norte. Aí o governo indiano mandou um helicóptero pra lá, pra ver se as pessoas tinham sobrevivido, pra dar ajuda humanitária, só que esse helicóptero não foi muito bem recebido, porque a partir do momento que viram o helicóptero, começaram a encher o helicóptero de flecha. E aí as pessoas que estavam lá dentro do helicóptero ficaram preocupadas e acabaram indo embora. E é meio doido até você pensar que, tipo assim, várias sociedades bem modernas acabaram fudidas por esse tsunami, tipo, destruiu tudo. E essa tribo, extremamente primitiva, extremamente isolada, de alguma forma sobreviveu extremamente bem ao tsunami. Só que o que Mas é claro, ô Neon, isso é óbvio, porque os caras vivem de forma primitiva, então as coisas que eles veem, as coisas que a gente vê como necessária, mostra como, de fato, pra sobrevivência humana não são, né, cara? Tipo assim, o que a gente geralmente mais sofre, claro, além das perdas humanas, principalmente, né? Mas com certeza a tribo talvez deve ter tido. Se atingiu o tsunami ali, perdas humanas deve ter acontecido também. Mas, tipo assim, eu digo que num tsunami, numa enchente, o que a gente muitas vezes, tirando óbvio as perdas humanas, é as perdas materiais, né, cara? É você perder um computador que você tem, uma TV, uma geladeira, sabe? O seu carro, coisas que custam muito dinheiro. E pra eles não têm esse tipo de coisa, sabe? Então, pra eles não sofrem tanto com esse tipo de coisa que pra gente é muito dolorosa, né? fez essa ilha ficar famosa em questão, que meio que viralizou pro mundo inteiro, tipo, mano, essa ilha é meio bizarra lá, é perigoso, foi um caso de 2006, onde esses dois pescadores estavam pescando ali perto da costa, e eles acabaram bebendo demais dentro do barco, e meio que caíram no sono. Só que no meio dessa cochiladinha e dessa embriaguez, eles acabaram chegando na ilha, e meio que, tipo assim, foram mortos direto. Ao amanhecer, outros pescadores disseram
que tentaram gritar com os homens e avisá-los de que estavam em perigo. No entanto, eles não responderam, provavelmente estavam bêbados, e o barco foi levado para a margem da ilha, onde foram atacados e mortos. A guarda costeira indiana tentou recuperar os corpos usando um helicóptero, mas foi atingida por uma chuva de flechas. E mais uma vez, o governo da Índia mandou um helicóptero para lá, onde capturaram essa imagem aqui, da tribo no barco dos caras, e mais uma vez, o helicóptero foi atacado por flecha. Isso gerou uma polêmica na época, porque a notícia da ilha, o fato da ilha existir, viralizou muito na internet daí em diante, levou muito debate de tipo, mano, eles mataram uma pessoa, será que a gente não deve aplicar a lei neles? Putz, e agora eles têm barco, isso é um ponto bem interessante, né, cara? Mas aí que tá, por mais que seja uma ilha que pertence à Índia, pra eles não sabem, eles nem sabem que é Índia, né? Eles não se consideram indianos, né, cara? Eles pegarem esse barco então, tipo assim, e chegarem no nosso país. Eles não consideram o governo da Índia como legítimo sobre a ilha, né, cara? Então as leis indianas não se aplicam tecnicamente, né, sobre eles, né? O fato de você pensar num mundo tão globalizado e pensar que tem uma tribo completamente isolada, sem contato com nada, era algo que gerava e gera curiosidade até hoje, sabe? Parece uma história de filme, mas o ponto é o seguinte, depois da morte desses pescadores, a ilha ficou extremamente proibida. Tipo, só de entrar num perímetro de 6 km perto da ilha, você já tá quebrando a lei. E eu consigo pensar em 1000 motivos pra isso, porque é perigoso pra quem for pra lá, porque é perigoso pro povo dessa ilha, porque pode dar um monte de merda. Mas sabe quem gosta disso? Missionários e influencers. Porque o incidente mais recente sobre essa ilha foi no ano passado mesmo, onde esse missionário aqui foi pra lá pra tentar evangelizar a tribo e obviamente deu errado. Porque esse cara aqui, o John Shaw, ele era meio que um influencer que ficava evangelizando lugares onde a religião não acessava. Eu tô descrevendo ele nas palavras dele. Assim, e o objetivo de vida desse cara era fazer a palavra... Eu entendo, né, cara? Eu entendo o clamor que se tem pra você ter esse tipo de coisa dentro das religiões. Mas assim, cara, é só você... Basta um estudo rápido de história que você vai entender que... Bom, mas na visão dele, talvez ele imagine que se tornou um mártir, tá ligado? Porque, tipo assim... é só você ver como foi a introdução do cristianismo, sei lá, tanto aqui no Brasil nem tanto, mas tipo assim, lá no Japão, por exemplo, onde os caras teve lá mártir e não sei o que, cara, é tipo, sempre que você vai introduzir algo novo pra um povo que não quer ser introduzido a isso, é óbvio que vai ter represálias, né, cara? Enfim, gente, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, eu acho que eu esqueci de falar isso na metade do vídeo, então, por favor, deixa um like, se inscreva no canal e deixa sua opinião aqui nos comentários pra mim ler, que vai ser bem interessante, tá bom? Bora. Palavra de Jesus chegar até essa ilha. Tipo, ele realmente estava dedicado nisso há muitos anos, se liga só. Nos últimos 10 anos, ele planejou alcançá-los com o amor de Deus. Ho disse que todas as decisões de Shaw, incluindo seus estudos de ciência do esporte e treinamento, e seu trabalho como técnico médico de emergência em áreas selvagens, além das aulas de linguística e antropologia cultural, foram em preparação para compartilhar Jesus com os sentineleses do norte. Ou seja, embora eu acho a ideia dele péssima, eu acho a ideia dele horrível, ele estava se preparando muito para isso. O cara passou os últimos 10 anos estudando tudo que dava pra chegar lá e dar tudo certo. Estudou e ele também muito ficava não, compartilhando então, né, no Instagram sempre que ele ia pra um lugar que não fosse tão globalizado assim. E como eu disse, embora eu discorde extremamente das atitudes dele, eu consigo perceber vendo a história desse cara que ele não tinha, tipo assim, maldade na mente, tá ligado? Só que eu acho que ele passou a ter as piores ideias do mundo, porque a ideia dele era subornar alguns pescadores locais pra se contrabandear dentro do barco e chegar até a ilha. Eu não vou entrar tanto nessa história, mas um negócio doido é que você consegue ver na internet todas as páginas do diário dele, de como foi pra chegar lá perto, como foi pra ele se contrabandear, como foi quando ele chegou na ilha, porque eles ficam com o barco a alguns metros de lá, e por uns 2 dias ele foi tentando contato com a tribo, e tá tudo muito bem documentado no diário dele. Eu acho que se vocês se interessarem pela história, vale a pena ir atrás. E eu falei que eu sentia que a intenção do cara não era ruim, mas ele tinha umas ideias bem tortas, porque uma parte do diário dele diz que a ilha é a última fortaleza do Satanás. Então, sei lá, o cara tinha umas brisas meio tortas. O bizarro, cara, é que conta no diário que o segundo contato que ele teve com a ilha, ele foi salvo porque a flecha tinha pego na Bíblia que ele tava na mão. E tipo assim, eu não sou um homem de Deus. Caraca, é só pra... ainda vai deixar tudo isso, toda a fervorosidade dele religiosa ainda maior, né? Contato com religião. Mas se uma flecha vai em você e pega na Bíblia que você tá carregando, pra mim isso soa como um sinal de Deus falando sinal, pra você, vai embora daqui que entendeu? Não... Vaza, vai embora, porque isso aí não vai dar certo. É verdade, e quem deu essa história, não deu certo. No próximo dia ele foi atacado e morto. E o que leva a gente a pensar com esse histórico todo dessa ilha sendo meio complicado, que não é uma boa ideia pra um influencer ir pra essa ilha. O que nos leva de volta pro assunto desse vídeo, porque mesmo com todo esse
esse histórico, mesmo com toda essa pesquisa, esse cara, em troca de fama na internet, achou que era uma boa ideia chegar lá. E como que ele chegou nessa ilha? Foi com um bote grande ou com uma embarcação segura? Não, foi com um barco minúsculo, de uns 3, 4 metros. Polyakov chegou na ilha navegando em um pequeno bote e supostamente tocou um apito por 1 hora na costa da ilha, na tentativa de atrair a atenção dos indígenas. Ele então desembarcou por cerca de 5 minutos, deixou algumas coisas, coletou amostras e gravou um vídeo. Irmão, que porra é essa? É o pior senso de autopreservação que eu já vi na minha vida inteira. Você vai pra uma ilha que 99% Cara, do histórico... mas eu tenho muita curiosidade também de saber, óbvio que isso aí não é certo, tem que deixar os caras isolados, mas eu tenho muita curiosidade de pensar assim, como que é, por exemplo, as casas deles, será que eles têm casas, tipo, ocas, tá ligado? Será que eles têm algum tipo de moradia? Provavelmente, né? Como é as tradições dele, é realmente muito interessante, né, cara? de contato que ela tem com a civilização moderna, ela mata na flecha. E aí você leva a coisa mais irritante que um ser humano pode levar, a porra de um apito. E não só isso, ele ainda desembarcou na ilha por uns 5 minutos pra gravar vídeo pro canal dele. Eu não sei como que um cara desses chega na fase adulta sem acabar se atropelando com o próprio carro. Cara, isso é tão merda. Ele foi pra essa ilha onde ele podia ser morto, beleza, ele saiu vivo, mas a ilha ainda é parte da Índia. Ele quebrou a lei lá na Índia. Então ele tá preso na Índia, e sabe lá Deus quando ele vai ser solto agora. Tudo por fama e like na internet. E essa aqui é a notícia, ele ainda tá detido lá na Índia até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E outro ponto importante é que uma organização que defende os povos indígenas declarou que o caso é profundamente perturbador, não só pela natureza do que ele fez em si, mas por esse lance de influencer e streamer tá representando uma nova ameaça, né, muito grande. É, basicamente os caras quererem conteúdo a qualquer custo, né? Querendo fazer qualquer coisa pra chamar a atenção, E né? eu tenho certeza que essa não vai ser a última vez. Cara, eu aposto meu cu, isso mesmo, meu ânus, que nos próximos 2 anos outro influencer vai tentar fazer isso. Vou lembrar disso, hein? Vou lembrar Salvem o que eu tô disso. dizendo, porque eu tenho certeza absoluta. Se vocês acham Depois, se não for, vai ter que distribuir pra rapaziada, hein, Neon? que tudo até agora dele já foi burrice o suficiente, não, ainda não foi. Porque a polícia descobriu que esse influencer já tinha visitado a região em outras 2 ocasiões. Em uma dessas ocasiões, ele tinha ido com a porra de um barco inflável. E quando a polícia questionou ele de tipo... É uma loucura, né, cara? Será que ele não entende o custo da própria vida, né, cara? Será que ele não sabe que a vida não tem respawn, né, cara? É meio maluco. Cara, por que você fez isso? Não tem o menor sentido, você ia morrer. E ele respondeu que fez isso porque era um caçador de emoções. Toda a ideia dele... E se você acreditar que existe reencarnação, o respawn pelo menos leva no mínimo 9 meses e você tem que esperar 18 anos no lobby ainda pra poder tentar de novo isso daí, né, cara? É uma merda. E você vai pra uma ilha que recebe os outros com flechada na porra de um barco inflável, meu Deus. Mas é isso, nosso campeão aqui tem agora... Quer dizer, tem que passar 18 anos no tutorial, né? Tá preso na porra da O lobby Índia, é 9 tudo porque ele meses. decidiu ir pra uma ilha onde tinha chance dele nunca mais voltar. E tudo que ele fez foi pra viralizar na internet, pra ganhar hype. Só que sabe o que é foda? Eu não vi quase ninguém falando desse caso. O cara entregou quase a vida dele e agora entregou a liberdade dele em troca de hype e eu não vejo ninguém falando dele na internet. A não ser eu agora fazendo esse vídeo. Mas caso extremamente bizarro. Eu tô me curando de uma gripe fudida, por isso que minha voz tá meio estranha. E se eu falei alguma palavra errada nesse vídeo, provavelmente é por causa disso. Só mas os eu vou voltar a palavrões, né, spamar Neon? vídeo assim que eu me curar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo. Até, meu amigo. Muito bom, hein, cara? Muito interessante. Não fazia ideia de que tudo isso tinha acontecido, mas achei muito, muito legal, cara. Muito interessante o Neon ter passado essa história pra gente. E, cara, de novo, né? Fica a curiosidade como é a religião desses lugares, o pensamento, né, cara? Como é tudo, né, cara? É realmente um estudo muito interessante, né, cara? E saber quais são as crenças desse povo e tudo mais. É tudo, né, cara? Como a sociedade dele se faz, né, cara? Enfim, é muito interessante. Deixa as opiniões de vocês nos comentários que eu com certeza vou querer ler, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.